Bom, hoje vamos começar uma nova série, que você já vê na tela, intitulada Heróis da Fé. Vamos navegar por histórias de homens e mulheres que marcaram a história bíblica por conta da sua fé. E você sabe, aliás, a maioria que sabe, a missão dessa igreja é ajudar você a ser parecido com Jesus. É para isso que a gente existe, para te ajudar a ser parecido com Jesus. Agora, para ser parecido com Jesus, precisa de fé. Precisa de fé daqueles que ajudam e precisa de fé daqueles que são ajudados. Aliás, todos precisam ser parecidos com Jesus. E esse caminho de maturidade cristã exige fé. E é por isso que temos essa série, Heróis da Fé, para inspirar a nossa fé e vivermos de fato uma vida de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é o que a Bíblia diz. E você também sabe da nossa visão, 80, 60 até 2030. É uma visão que temos lançado para vocês, ou melhor, para nós, de que até 2030 desejamos que 80% do nosso povo esteja engajado em pequenos grupos durante a semana. E 60% esteja servindo, não somente servindo, mas conforme sua paixão, perfil e dons. Porque o que a gente quer em 2030 são cristãos maduros, são líderes inspiradores. E para ajudar você, no seu desenvolvimento de fé, nós pregamos, nós temos os pequenos grupos e nós temos oportunidades para você desenvolver a sua fé servindo. Então, temos essas 3 grandes oportunidades para vocês serem cristãos maduros e líderes inspiradores. Quais são essas oportunidades, Bruno? O culto todos os domingos, os encontros semanais nas casas e o serviço, o voluntariado, é uma oportunidade que a gente te dá para você se envolver na missão de Deus. E aí então a sua fé é desenvolvida e por que não você fazer parte da história da humanidade como uma pessoa de fé? Quero aqui trazer como ilustração dessa série, esse livro, também chamado de Heróis da Fé, de um autor chamado Orlando Boyer. Esse livro nele constam, eu não lembro quantas histórias, se eu não me engano são 30 histórias de homens e mulheres que marcaram a história pela sua fé, e eu tenho certeza que esse livro vai te inspirar, como me inspirou quando eu li pela primeira vez, e agora voltei a ler. E quem leu esse livro, você vai ouvir histórias, nossa, quando eu li esse livro eu fui chacoalhado e a minha fé realmente foi avivada. Então o convite para você participar dessa série todos os domingos e também nos pequenos grupos e também ler esse livro caso deseje. Mas hoje especificamente vamos falar sobre fé em um mundo corrompido. Vamos relembrar a história de um homem chamado Noé. Com certeza você conhece a sua história, que está lá em Gênesis capítulo 6, versos 5 em diante. Mas antes disso, eu quero trazer algumas histórias. 9 de junho de 2024, Vitória, Espírito Santo. Pai mata a própria filha com golpes de canivete após discussão em Vitória. E a neta de 4 anos presenciou a cena. Um pai matando a filha. 8 de julho de 2024, Guarujá, São Paulo. Jovem que matou a mãe por herança é preso após 3 anos foragido. Um jovem que matou a mãe por causa de uma herança. Brasil, estupro de vulnerável. Brasil tem 56 mil denúncias por ano, 156 casos por dia. 156 vulneráveis são violentados sexualmente no Brasil por dia. Você tem noção desse número? As histórias que nós ouvimos de pessoas que foram violentadas sexualmente em sua infância são aos montes. Com certeza há dezenas aqui. E centenas a cada dia no Brasil. Belém do Pará, dia 30 de maio de 24, operação da Polícia Federal investiga desvio de verba pública e lavagem de dinheiro que pode chegar a 1,7 bilhão de reais. Irmãos, 4 notícias pegadas aleatoriamente, praticamente, da internet, que retratam a realidade do nosso país. E o pior de tudo isso é que parece que essas notícias não nos chocam mais.
Estamos acostumados a notícias como essas, porque elas estão comuns, elas estão aos montes. Quantos jovens mataram seus pais nos últimos anos por conta de herança ou por conta de qualquer outra coisa? Quantos pais ou mães mataram seus filhos? Pais e mães que abandonam. Quantos são violentados sexualmente por pai, por tio, por vô, por parente, por amigo, por vizinho? E quanto de dinheiro é roubado? O nosso dinheiro, enfim. Isso não é novidade para vocês. Só que parece que isso está se tornando comum. Porque o nível de imoralidade na nossa nação e mundo vai de mal a pior. Só que parece que é o novo normal. Parece que estamos acostumados a ligar na TV ou rolar as notícias pela internet. Isso não nos choca mais. É como você mergulhar num mar gelado, que no primeiro mergulho fica frio, mas depois se acostuma. Parece que a gente está acostumado a essas barbaridades que ilustram esse nível de imoralidade que a nossa nação vive. Agora, muito parecido com os dias de Noé. A ideia central dessa noite é que está na tela. Uma fé verdadeira redundará em obediência extrema. Uma fé verdadeira redundará em obediência extrema. Você tem uma fé verdadeira? Avalie se você tem uma obediência extrema. Mas vamos passo a passo. Primeiro ponto, a degradação moral da raça humana. E a gente vê primeira parte do texto lá em Gênesis 6, verso 5 em diante. Você pode acompanhar pela tela. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. A terra, verso 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Isso aqui é Gênesis 6. Gênesis 1, você sabe a história, Deus criando céus e terra. E quando Deus cria os céus, a terra, os oceanos, a parte da terra propriamente dita, os animais, ao final de cada dia, Moisés, que escreveu o texto de Gênesis, ele diz: e Deus viu que era bom. Cada coisa que Deus criava ao final do dia, e Deus viu que era bom. Quando Deus criou o homem e a mulher, ao final do dia, Deus viu que era muito bom. Só que agora, o que Deus havia criado, que era bom e muito bom, agora era mal. O texto diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas, o mal das pessoas, depois o coração delas era continuamente mal. Aquilo que era bom e muito bom, agora era mal. E o texto diz que era o coração delas, era continuamente mal. O hebreu tinha uma ideia de que coração era o centro do ser humano. Nós atribuímos ao coração a sede dos sentimentos, ilustrativamente falando. Mas para o hebreu, coração ilustrava a sede dos pensamentos, das vontades, dos sentimentos e da moralidade. Ou seja, o coração ilustrava o todo do ser humano. E, segundo o autor, o coração do ser humano era mau. Aqui é o que nós chamamos de doutrina da depravação total. Cremos que por causa do pecado de Adão, o pecado adentrou a criação, contaminando todo o cosmos, contaminando o coração do homem. Portanto, a doutrina da depravação total não fala que o homem é tão mau quanto poderia ser. No entanto, ela fala que todas as áreas do ser humano são más. Os nossos pensamentos são inclinados, naturalmente falando, sem o Espírito Santo. Nossos pensamentos são naturalmente inclinados para o pecado. As nossas vontades naturalmente são pecaminosas. Os nossos comportamentos são tendenciosos para o pecado. Essa é a condição de todo ser humano ao nascer. É o que chamamos de doutrina da depravação total. O pecado afetando todas as áreas.
E o texto também diz que a terra estava corrompida, olha lá, a terra estava corrompida à vista de Deus, e eis que estava corrompida, os seres vivos haviam corrompido. 3 vezes nesses 2 versos aparece a palavra corrompida, e a ideia dessa palavra é que ela significa que a terra estava deteriorada, desconfigurada, pervertida. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele diz, olha, multipliquem-se, encham a terra. Mas agora a gente vê que a terra estava cheia de violência. Toda a terra estava desfigurada por conta da maldade humana. Olha lá, a terra estava cheia de violência. O que Deus diz? Encham a terra, frutifiquem, multipliquem-se. Mas a terra estava cheia de violência. Agora, olha que curioso. A palavra hebraica para violência é Hamas. Calma, é apenas uma curiosidade a relação que você fez entre a palavra violência, Hamas, e o grupo islâmico Hamas, porque a palavra aqui é em hebraico e o Hamas é em árabe, e é um acróstico que significa movimento de resistência islâmica, mas no mínimo é curioso, a palavra violência em hebraico é Hamas, e é justamente o nome dessa facção islâmica. Mas enfim, o ponto é que faltava temor a Deus. O povo mergulhado na depravação moral, violência, a terra contaminada pelo pecado, mas não era falta de aviso. Não havia temor em seus corações, mas não era falta de aviso. Olha o que Pedro nos diz a respeito de Noé. E ele, Deus, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé é visto como pregador da justiça. Certamente este homem pregava sobre o arrependimento. Em meio à maldade do povo, Noé era uma voz profética que pregava contra a pecaminosidade, chamando o povo ao arrependimento. No entanto, o povo rejeitava. O povo rejeitava aquela pregação. Então, a rejeição à pregação não é uma rejeição ao homem, não era uma rejeição a Noé, era uma rejeição ao próprio Deus. Quando pessoas rejeitam uma pregação, se ela é bíblica, elas não estão rejeitando o pregador, é uma rejeição a Deus, e essa era a característica do povo. O povo desprezava a voz de Deus, porque Noé dizia, olha, vai vir um dilúvio, que é a expressão da ira de Deus para com a pecaminosidade, é uma expressão da condenação divina, arrependam-se enquanto há tempo. Mas eu já posso imaginar as pessoas no tempo de Noé talvez dizendo o quê? Ira de Deus? Deus é amor. O quê? Ele vai nos condenar? Não, no fim vai dar tudo certo. E pessoas então talvez tentando desvirtuar as verdades da palavra de Deus proferidas por Noé. Noé alertando contra o dilúvio, contra a pecaminosidade, portanto alertando, dizendo que haveria um tempo, e que não tardaria, em que haveria uma espécie de condenação para aquelas pessoas, mas as pessoas não davam ouvidos. E qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Paulo disse a Timóteo, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Essa é a característica dos últimos dias, que se assemelham aos dias de Noé. E eu posso lhes dizer que se assemelham aos nossos dias. Vivemos dias maus. Vivemos dias em que a depravação moral se intensifica cada vez mais. Eu vi notícias de pessoas dizendo algo como:
uma manchete: eu sou psicopata, você precisa me entender assim, me entender como sou. As doenças, como a psicopatia, que pode levar a assassinato, estão sendo encaradas como algo normal. E as pessoas precisam entender aquela nova normalidade de um psicopata. Que nível de imoralidade temos chegado, meus irmãos? Ainda que a Aviva não se posicione politicamente, nós não indicamos candidatos. Candidatos não falarão aqui no púlpito, nem terão cadeira cativa, eles vão sentar junto com todos, independente do partido. Nós, irmãos, precisamos lhes dizer, fique atento. Quais candidatos zelam por princípios morais bíblicos? A conclusão você tira, mas o ensinamento nós damos. Fecha parênteses. O fato é que os índices de depravação moral são intensos. E não só depravação moral, um desprezo pela palavra de Deus. As pessoas estão desprezando aquilo que vem de Deus, num sentido de alerta para com os seus pecados. Pecado não existe. Afinal de contas, sequer existe o que é certo e errado, dirão eles. O quê? Ira de Deus? Não, Deus é amor. O quê? Pastor pregando sobre arrependimento, sobre o pecado, vai afastar o povo. Mas nós continuaremos a pregar isso, porque como Noé era pregador da justiça, assim nós somos. Precisamos alertar vocês, porque não mais um dilúvio, mas um outro tipo de condenação virá. Deus voltará e julgará vivos e mortos. E como Noé alertava, nós precisamos alertar vocês. E então Deus fica insatisfeito. O texto diz: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Por causa da maldade dos homens e mulheres, Deus estava insatisfeito. Por conta da malignidade, da depravação moral, da violência, eles receberiam o juízo de Deus. E o juízo de Deus naquele momento foi um dilúvio global. Águas cairiam do céu como nunca eles poderiam imaginar, porque até aquele momento sequer havia chovido. Não havia chuva sobre a terra até o momento do dilúvio. Mas então Deus derramaria muita água a ponto de submergir toda a terra, um dilúvio real, literal e global, que geraria uma destruição completa. No entanto, haveria um remanescente. Por causa da fé de um homem chamado Noé, ele e mais 7 pessoas de sua família, e junto com animais, seriam poupados. Então a gente começa a ver a fé daquele homem que produziu justificação e integridade. O texto diz assim: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então o texto de Moisés fica muito claro quando diz que se havia malignidade, maldade, violência, a criação estava corrompida, havia a deterioração da criação de Deus. Por outro lado, havia um homem que se destacava. E o nome desse homem era Noé. Era um homem justo e íntegro. Era um homem que caminhava na contramão do mundo. Era um homem que fazia a diferença em meio à maldade do povo. Agora, muitas vezes, nós nos atentamos ao verso 9, que Noé era justo e íntegro. Fato, ele era. Mas esquecemos do verso 8, que nos faz entender o 9. A ideia por trás é que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé encontrou
graça. A palavra favor é a mesma palavra para graça. Favor é algo que a gente não merece. Eu recebo um favor, é algo que eu não mereço. Eu recebi de graça algo. E o texto é muito claro, diz que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Não foi Deus que viu algo diferente em Noé no primeiro momento. Isso fato aconteceu. Mas a causa disso era o fato de que Noé havia encontrado graça. Noé encontrou favor. E isso significa que a partir daquela graça, a partir daquele favor, Noé tinha a capacidade de ser um homem íntegro, a responsabilidade de andar em obediência, mas por causa da capacitação que vinha desse favor, dessa graça. É por isso que Paulo diz aos Filipenses: é Deus que opera ou efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós o querer e o realizar. Só queremos algo de bom, só fazemos algo de bom porque Deus opera em nós. Do contrário, a depravação total nos inclina para o pecado. Mas, porque temos o Espírito Santo, o nosso desejo, querer, e a nossa ação, realizar, é literalmente efetuado pelo Espírito Santo em nós. Esse era o favor que Noé tinha e que nós temos. É por isso que Paulo diz aos Efésios: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então Deus derrama uma graça que nos justifica, que nos santifica, que nos salva e nos capacita a vivermos uma vida de santidade. Mas essa graça, segundo Paulo, ela acontece mediante a fé. Deus derrama graça, produz fé e produz santidade. Olha o que o mesmo Moisés diz logo à frente em Gênesis 15. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Por causa da fé de Abraão, ele foi justificado. Então, irmãos, a ideia aqui de Noé Noé recebeu uma graça, um favor, e por causa disso ele desenvolveu fé, e por causa disso ele foi justificado, e por causa disso ele vivia em integridade. Ele era justo e íntegro, por causa do favor que ele recebeu e a fé que foi desenvolvida nele. Bruce Waltke diz: a retidão de Noé não é propriamente sua, mas um dom da graça de Deus. Ninguém consegue ser íntegro por conta própria. A santificação não é obra humana, ainda que tenhamos sim a responsabilidade na luta contra o pecado. Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo que atua em nós. Isso não significa que Noé era perfeito. Significa que ele tinha um favor de Deus e uma fé que o destacava, que fazia com que ele andasse em integridade. E além disso, o texto diz: Noé andava com Deus. A gente não sabe exatamente o que isso significa, mas é fato que ele tinha uma íntima relação com Deus, uma íntima e profunda conexão com o Senhor, a ponto de o texto de Moisés dizer: Noé andava com Deus. Agora, precisamos começar a trazer paralelos. Noé, um homem íntegro que andava na contramão do mundo, uma vida de obediência, de moralidade, diferente do mundo lá fora. E você? É mais parecido com Noé ou com os demais? A sua vida moral, ela é parecida com a vida moral de Noé ou dos demais que foram condenados por Deus? Reflita. A sua vida é uma vida íntegra. Você é o sal da terra, como Jesus orientou que fôssemos. O sal que não só impede a putrefação de alimentos, ou seja, a putrefação da sociedade, como salga, como dá sabor. Jesus disse: o sal que não dá sabor pode ser jogado no solo para ser pisado. Você é o sal que tem sabor e dá sabor a alimentos, ou é um sal insípido? Um sal que perdeu o sabor e que não presta para nada mais a não ser jogado no chão. Somos chamados a sermos esse sal que faz a diferença.
somos chamados a termos a fé de Noé. E como é a sua fé? Se, por um lado, vivemos em integridade, mas por que vivemos em integridade? Porque temos uma fé não na nossa capacidade, não na nossa moralidade conquistada por esforço próprio. A minha fé não está pautada na minha disciplina, a minha fé não está pautada na minha autojustiça, a minha fé está pautada na justiça de Cristo, que eu recebo de graça. E porque recebo de graça, respondo em obediência. A sua fé não pode estar pautada nas suas capacidades, nas suas habilidades, nos seus dons, na sua disciplina ou na sua autojustiça. Os fariseus faziam isso. Agora, os pecadores, como nós, depositamos a nossa fé em Cristo, crendo que Ele dá a sua justiça a nós, e pelo poder do Espírito Santo somos santificados. Ninguém se santifica por esforço próprio, repito, ainda que nos esforcemos na luta contra o pecado, mas isso só será possível pelo poder do Espírito Santo. Então, Noé recebe um favor de Deus, por causa disso ele desenvolve fé, ele desenvolve integridade e obediência. Uma fé que produz obediência. Olha o que o texto diz. Então Deus instruindo Noé: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Desse modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então vamos lá. Pecaminosidade sobre a terra. Noé recebeu o favor de Deus e vive de uma vida íntegra. Ele era justo. Então Deus chama Noé. Noé, é o seguinte: o negócio está de mal a pior, mas eu tenho uma direção para você. Você que é íntegro, você vai construir uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Dilúvio, Senhor, o que é isso? Eu vou mandar chuvas. Chuva, Senhor, o que é isso? Porque não tinham ainda experimentado a chuva. E Deus então certamente explica para Noé o seguinte: vai chover intensamente e toda a terra vai ser coberta. E esse dilúvio, Noé, é uma expressão do meu juízo, é uma expressão da minha ira, é uma expressão da condenação que eu tenho para estes que são impiedosos. Mas, Noé, eu tenho uma missão para ti. E essa missão é construir uma grande caixa. Uma caixa de madeira gigantesca. Irmãos, 130 metros de comprimento. 22 metros de largura. Eu não sei quanto que tem a largura dessa igreja, mas acho que não tem 22 aqui. 3 andares. Imagina Noé chegando: então, amor, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que Deus vai destruir o mundo. O quê? Como assim? E a boa é que a gente vai sobreviver. No entanto, eu tenho que construir uma arca. E eu vou passar anos da minha vida construindo isso. A Bíblia não é muito claro, mas é possível que Noé, ou provável, que Noé tenha levado 120 anos construindo. Porque antes do dilúvio, os seres humanos viviam mais. E não entendemos o porquê, só aceitamos. Mas então Noé tinha que obedecer àquela ordem que parecia absurda. Como assim? Nunca choveu, vai cair água na terra e vai inundar todo mundo. E Noé tinha que então separar, claro, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 esposas, e animais. Às vezes, nós não nos atentamos que Deus diz para ele separar 7 casais de animais puros,
e um casal de animal impuro. Às vezes citamos apenas um casal de cada animal, mas não, os animais impuros eram um casal. Os animais puros, que serviriam para sacrifício depois, eram 7 casais. E assim Noé começa a fazer. E assim Noé é justificado. A justificação de Noé não foi por sua obra, mas foi pela fé. E a fé de Abraão, que o justificou, o levou a uma obediência extrema. Ou seja, todo aquele, presta muita atenção, todo aquele que diz ter fé, obrigatoriamente viverá em obediência. É o que Tiago diz sobre uma fé viva. Todo aquele que diz que tem fé, mas não vive em obediência, tem o que chamamos de fé morta, ou seja, não tem fé. Por outro lado, todo aquele que diz que tem fé de verdade, obrigatoriamente viverá em obediência. Não perfeita, óbvio, vai cair, vai tropeçar. No entanto, sempre busca fazer o que é certo, porque quem de fato crê, busca viver em resposta de gratidão. O autor de Hebreus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. A fé que Noé precisou ter era uma convicção de algo que ele jamais tinha visto. Era uma certeza, não com base em seus achismos, mas com base naquilo que Deus dissera. E ninguém vê Noé determinando o contrário àquilo que Deus falou. Ninguém vê Noé amarrando. Não, está amarrado. Dilúvio, não. Isso não vai acontecer, eu repreendo, não. Era a fala de Deus. E ele precisou confiar em Deus, detalhe. Noé também não disse, eu determino que eu e minha família vamos sobreviver nesse dilúvio. Não, Noé arregaçou as mangas e começou a trabalhar. E sem saber detalhes de como seria, Noé obedeceu. Fé, meus irmãos, não é pensamento positivo. Fé não é falas positivas, achando que porque você fala, aquilo vai acontecer. Fé é adequar o seu coração à vontade de Deus. Fé é adequar o seu coração àquilo que Deus instrui. Portanto, aquele que tem fé, que diz ter fé, necessariamente obedece às Escrituras, vivendo na contramão do mundo, e necessariamente consegue discernir a voz de Deus e obedecer. Olha só, vou ter muito cuidado em falar isso aqui. Muitos dizem, Deus me disse. E nós jamais vamos negar que Deus possa falar algo a alguém. Nós cremos que Deus pode falar às pessoas sim. O problema é que essa verdade foi corrompida em muitos meios. As tais profetadas, de pessoas entregando profecias da carne muitas vezes, isso não necessariamente vem de Deus. Agora, não negamos, sim, Deus pode falar a nós. Agora, o meio prioritário de Deus falar a nós é por meio de sua palavra. Ele já escreveu o que Ele quer de nós. No entanto, cremos que Deus pode direcionar os nossos corações. Cremos que Deus pode direcionar até as nossas vontades, os nossos sonhos, mas calma, cuidado, você precisa discernir essa voz. Porque é muito fácil confundir a voz de Deus com a voz das suas emoções. Às vezes, nós queremos tanto algo que nós achamos que é Deus colocando no nosso coração, mas na verdade é o nosso pecado que deseja aquilo. Portanto, é necessário, para discernir a voz de Deus, você necessariamente precisa, vida de oração. Vida de profunda oração. 2, vida de intimidade. Porque não é só oração, é ficar em silêncio, é ficar na solitude, é ficar em contemplação. E você vai então
gradativamente aprendendo a discernir a voz de Deus. Eu costumo fazer uma ilustração. Nós ouvimos aqui o louvor e hoje não tem baixo, tem aqui o baixo que desequilibrei aqui. Que o David tocou. É necessário um ouvido muito apurado para discernir o som do baixo, em meio aos demais sons. Eu entendo que assim é a voz de Deus. Nós precisamos ter um feeling, uma sintonia que é conseguida por meio de muita oração, por meio de uma vida de intimidade, de silêncio, de solitude, de reflexão, de contemplação, uma vida de leitura da palavra, uma vida de obediência contra o pecado e também uma vida de envolvimento servindo no reino de Deus. Portanto, se você me disser, Bruno, Deus está me dizendo tal coisa, e eu vou te ajudar a discernir isso, vou dizer, como é a sua vida de oração? Eu não oro. Como é a sua vida de intimidade? Não tem. Você está na palavra? A única palavra que eu leio é no domingo na tela. Você vive obediência? Às vezes eu estou mergulhado no pecado. Você serve o reino de Deus? Não. Então, provavelmente, não posso garantir, mas provavelmente não é a voz de Deus. É a voz, talvez, de um demônio, de uma seta, ou mesmo a voz do seu pecado. Agora, você está em oração, você jejua, você vive em intimidade, você vive em obediência, você se envolve servindo, você está na palavra. Olha, se você sentir uma forte inclinação no coração, é bem provável que seja Deus. Portanto, fique esperto para discernir. E essa, entre aspas, voz, nos direcionava em 2018, quando eu era fisioterapeuta, professor de educação física, dono de uma academia aqui na cidade, junto com 2 casais, eu, a Lela e esses 2 casais, eu disse, olha, parece que Deus está direcionando o meu coração para plantarmos uma igreja. E esses 5, Lela e demais, esses outros 2 casais, se juntaram nessa loucura, aparente loucura, porque não tínhamos experiência, não tínhamos capacidade, definitivamente, mas pela fé, decidimos obedecer. Acabei largando a carreira profissional, vendi a academia, alugamos um prédio no alto da Álvaro Catão, pela fé, e Deus foi provendo. Dávamos passo de fé, e Deus dava o suporte. No meio da pandemia, decidimos vir para esse prédio, pela fé, e Deus deu o sustento. Em 2021, decidimos, pela fé, contratar o Diego Caprini. Não tínhamos condição financeira, mas ouvindo um chamado de Deus, ele largou a carreira e veio, e tem sido sustentado ele e sua casa. 2021, pela fé, plantamos as avivas, e Sara e Palhoça também não tínhamos condição, mas Deus tem sustentado. E pela fé, em 2024, a Lela gradativamente está largando seu trabalho, pela fé, e sabemos que Deus vai nos sustentar. Irmãos, isso é fé. Pela fé, George Miller, um dos expoentes desse livro, no século XIX na Inglaterra, era um homem que respondeu ao chamado de Deus, era um homem de muita oração. Diz a história que ele leu a Bíblia 200 vezes, e dessas, 100 vezes ele leu de joelhos. Era um pastor que fundou orfanatos, mas eles não tinham dinheiro. Mas pela fé ele respondeu ao chamado de Deus e sustentou milhares de órfãos ao longo dos anos. Em um certo momento ele sustentava 2.000 órfãos, ao mesmo tempo com 189 missionários que ele sustentava e mais 9.000 alunos em 100 escolas, sem R$1 no caixa, sem uma libra no caso. Então eles não tinham dinheiro, mas pela fé ele seguia, nunca negando novas crianças do seu orfanato. Certa vez, George Miller tinha recebido num dos orfanatos um seu amigo que estava hospedado lá, e ele disse, olha, não temos comida para amanhã, e era noite, não temos o que fazer a não ser orar. Esses 2 homens foram orar, e no dia seguinte apareceu comida para sustento de 30 dias, e o homem que doou não falou para George Miller. Inclusive dizem que George Miller morreu antes de saber quem tinha levado a comida para 30 dias para as 2.000 crianças.
Aquele homem diz que foi acordado por Deus na madrugada, sendo impelido a levar comida para 2.000 crianças por 30 dias. Irmãos, você acha que a sua carne seria tendenciosa para fazer você investir todo esse recurso financeiro? Óbvio que não. Era óbvio que era Deus. Então, é nessas que a gente consegue discernir a voz de Deus. E George Miller seguia pela fé, e Deus sustentando. Pela fé ele sustentou milhares de crianças, e esse homem causou um impacto profundo na Inglaterra. Imagine você ser um George Miller. Imagine você ser um homem ou uma mulher de fé, que faz passos ousados como esse, sendo pastor, ou sendo um diretor de orfanato, ou seja lá o que for. Imagine você ser alguém que faz a diferença na vida de milhares de pessoas, sejam elas crianças ou não. George Miller teve a fé que Noé teve. Coisas aparentemente absurdas, mas eles responderam em fé, que gerou obediência extrema, completa dependência, sem qualquer garantia, a não ser a fidelidade de Deus à sua palavra. Plantamos a Aviva. Qual é a garantia que nós tínhamos? Ou temos? Nenhuma, a não ser a palavra de Deus, e as direções que Ele coloca em nossos corações. E Deus é fiel à sua palavra. Agora presta atenção. É provável que Deus esteja falando com cada um aqui, para dar um passo de fé. Eu não conheço o que Deus está pedindo a você, mas é possível ou provável que Deus esteja te chamando para algo, e que exige discernimento. Por isso, oração, contemplação, jejum, leitura bíblica e envolvimento, etc. Mas também exige obediência. Que tal obedecer essa voz que tem, entre aspas, incomodado o seu coração? Porque essa fé de Noé produz paciência e perseverança. 120 anos para construir. Como eu disse, as pessoas viviam mais tempo. Mas imagine, irmãos, 120 anos e nada, uma gota de chuva sequer. Deus falou a Noé e diz: olha, vai vir chuva. Mas nem um sinal para dizer, faz sentido o que ele disse. Noé precisou caminhar por fé, não por aquilo que ele viu. Com certeza as dúvidas vinham à sua mente. Poxa, será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que eu não sou louco como as pessoas me dizem? Quantas críticas Noé recebeu? Quantas vezes foi confrontado, ridicularizado? Mas Noé teve o que muitas vezes nos falta: paciência e perseverança. Irmãos, a minha geração para baixo é uma geração indisciplinada, é uma geração que não tem perseverança para nada. Ao primeiro sinal de obstáculo desiste. E você? Como tem sido a sua perseverança, a sua paciência? A primeira dificuldade sai, está no trabalho, é o melhor trabalho do mundo. No primeiro problema, que problema que é esse trabalho? Eu vou sair e procurar outro. Vai para a igreja, essa igreja é maravilhosa. E então encontra um problema: essa igreja não me serve mais. Como temos perseverado, o quanto temos sido pacientes para realmente perseverar em meio às dificuldades. Facilmente desanimamos, facilmente desistimos, mas fé, a verdadeira fé, ela se expressa por meio de perseverança, por meio de paciência, por meio de disciplina. Por quê? Porque confiamos em nós mesmos? Não, porque confiamos na soberania de Deus. Deus te chamou para algo? Não desista, persevere, Ele é fiel às suas promessas. Dificuldades é claro que vão ter, afinal de contas você acha que fazer algo para Deus, não vai haver afrontas malignas? Você acha que fazer algo para Deus, demônios não vão se levantar para te desviar do caminho? É claro que terão dificuldades, é claro que terão desafios. No entanto, essas dificuldades, esses desafios são provações.
E as provações, muitas vezes são mandadas por Deus, não para que a gente desista, mas para que sejamos fortalecidos. Deus nos manda desafios, porque como vamos crescer, como vamos amadurecer, como vamos ser mais maduros nas coisas de Deus, se não enfrentarmos desafios? As provações estão para as provações estão para a nossa fé, assim como a musculação está para o músculo. A pessoa faz musculação para o músculo crescer, ela coloca um desafio ali. Os desafios são as provações, que fortalecem a nossa fé. Irmãos, como que um comandante de um transatlântico vai comandar um grande navio, se antes não passar por pequenas tempestades? Como que um comandante de uma aeronave, um Boeing, como que ele vai comandar um Boeing sem antes enfrentar pequenas aeronaves em dias que não há tempestade? Nós precisamos ser treinados, mas não podemos fugir, não podemos desistir. E as provações, portanto, segundo Tiago, são motivo de alegria, e não motivo de desistência, não motivo de desânimo. Quando você encarar um desafio, ore, agradeça, porque é Deus te oportunizando crescer, é Deus te oportunizando aumentar a sua fé. A aprovação vem de Deus para nos fortalecer, portanto, não desista. Bruno, mas eu sou ridicularizado, as pessoas me criticam. Não dê ouvidos. Pode ser inveja da sua fé, inveja da sua ousadia. Talvez vão te desprezar pela falta de experiência, mas essas pessoas muitas vezes são instrumentos de Satanás. Certa vez, um famoso missionário, que muitos aqui conhecem, é óbvio que eu não vou citar quem é, mas em uma conversa, quando abri para ele o sonho de plantar uma igreja, esse cara jogou um balde de gelo. Acho que não é bem assim, acho que tu não está preparado, e começou a me botar lá para baixo. Cheguei em casa, a Lela disse que eu deitei no chão e comecei a chorar. Não lembro se literalmente chorei, mas é bem provável. E eu disse: amor, não é para nós. Esse cara é um grande missionário, ele viaja o mundo inteiro, um homem influente, prega para multidões, já batizou multidões em um monte de lugar. Quem sou eu? Ele disse que eu não estou preparado, então eu não vou. E a Lela, usada por Deus, de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo tomou ela, e ela falou verdades que trouxeram de novo a fé. E nós, pela graça de Deus, seguimos e hoje estamos aqui. Portanto, não dê ouvido às críticas, não dê ouvido ao desencorajamento de pessoas, não dê vazão para as dificuldades, persevere, não desista, porque a fé não somente traz perseverança, paciência, obediência, mas conduz à salvação eterna. Noé recebeu o favor de Deus e pela fé foi justificado. Noé obedeceu de forma extrema, era paciente e perseverante, mas essa graça, mediante a fé, produziu salvação. O dilúvio era a expressão do juízo de Deus, frente à incredulidade das pessoas, e a sobrevivência de Noé foi a manifestação de alguém salvo pela graça, mediante a fé. Noé é um representante nosso, que vivemos em um mundo pecador, mas recebemos graça, e então vivemos em obediência. Noé acreditou em algo improvável, que era um dilúvio, algo inédito. Nós também acreditamos em algo improvável, que é a morte e ressurreição de Jesus. A fé de Noé fez com que ele fosse salvo da inundação. A nossa fé nos faz salvos da condenação. Então Noé, pela fé, ele diz o texto que se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, por conta da graça e de sua fé, recebeu justiça de Deus. E ele se tornou herdeiro. Ele foi trazido à família de Deus. E quem é da família de Deus, recebe uma herança. Você vai talvez receber uma herança da sua família. E essa herança é irrevogável, você tem direito
Da mesma forma, aqueles que pela graça, mediante a fé, são salvos, recebem o direito a uma herança. E porque é um direito que nós ganhamos, um favor, ninguém pode tirar de nossas mãos. A herança eterna nos está garantida, porque não depende das nossas habilidades, mas depende do Espírito Santo em derramar graça e nos manter íntegros e justos. E isso deveria te fazer pular de alegria, porque a herança eterna te está reservada, se você tem fé. Phillips diz: essa justiça que vem da fé é muito mais segura do que qualquer uma que poderíamos conquistar por nós mesmos, uma coroa mais sólida do que qualquer uma que pudéssemos colocar em nossa própria cabeça, perfeita e totalmente aceitável aos olhos do Senhor. E aí, meus irmãos, se por um lado nós somos um paralelo de Noé, eu quero aqui fazer um exercício que se chama tipologia bíblica. Tipologia é pegar figuras do Antigo Testamento que representam algo no Novo. É como que a sombra e o objeto. É como que algo que prefigura uma figura futura. Então, coisas do Antigo Testamento que apontavam para o Novo. E vemos então que a arca apontava para Jesus. E a gente vê paralelos entre a arca e Jesus. Olha que interessante, presta atenção, eu já estou finalizando. A arca era o único meio de sobrevivência. Jesus é o único meio de salvação. A arca é o único meio de proteção contra o dilúvio. Jesus é o único meio de proteção contra a ira de Deus. A arca tinha uma única porta, adivinha? Jesus é a única porta. A arca garantia para a nova terra seca. Agora Jesus é a garantia para os novos céus e nova terra. Irmãos, Cristo Jesus agora é a nossa arca, grande o suficiente para todo mundo, forte o suficiente para resistir aos choques da vida, às águas da morte que se elevam e aos cataclismas do último julgamento. A segurança aqui no Filho de Deus, enviado para ser abrigo para nós, salvação de que tão desesperadamente necessitamos, a nossa arca e passagem segura para o novo mundo que Deus planejou. É dessa arca, meus irmãos, que sairemos para herdar um novo céu e a nova terra. Os dias de Noé é o que estamos vivendo, irmãos, e aqui já finalizo. Um nível de depravação moral intenso, um desinteresse pela palavra de Deus, mas nós recebemos graça. Por causa disso temos fé, somos justificados, vivemos em integridade e obediência extrema. Pela fé, uma fé viva e perseverante, nos faz andar sobre as águas. Uma fé que nos faz avançar, mesmo em meio às dificuldades, porque entendemos que são instrumentos de aperfeiçoamento. Irmãos, encontre Jesus, que é a sua arca, e vai te proteger de todo mal. Por quê? Uma fé verdadeira redundará em obediência extrema. 4 passos práticos para vocês, para nós. Sejamos pregadores da justiça. Como Noé, vamos espalhar a justiça de Deus. 2, viva uma vida de integridade, vivendo na contramão do mundo. 3, Deus está te chamando para fazer algo que você está percebendo, Ele inclinando seu coração. Obedeça, não tema. E por fim, entre na arca, se você ainda não fez, e essa arca se chama Jesus. A banda pode subir, e Pablo e João podem vir aqui junto com o Greicon, porque eles decidiram, pela graça de Deus, entrarem na arca, que é Cristo. Baixe sua cabeça e vamos orar.